Capítulo 20, nós faremos a leitura do verso 24 ao verso 29. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 24 até o verso 29. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se ao meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Assim como eu iniciei contando essa história para as crianças, a grande questão da nossa vida é exatamente isso. Como é que a nossa vida depende de uma história tão absurda, de maneira que a gente, na nossa própria limitação, a gente não consegue atingir plenamente essa verdade? Como é que nós fazemos quando a verdade a qual nós estudamos dia a dia, domingo a domingo, sendo exposta ao nosso entendimento, muitas vezes não traduz a realidade da nossa vida? Muitas vezes não traduz o nosso encontro com a dor, o nosso encontro com a morte. Como é que a gente faz quando essa verdade bate de frente com o nosso cotidiano nos colocando em crise? A passagem de hoje, ela fala a respeito de um homem que, sendo chamado por Jesus a ser seu discípulo, ele revelou que ele é gente como a gente. E Tomé, muitas vezes, ele é marginalizado na nossa cultura evangélica por ser simplesmente alguém incrédulo. No entanto, o que eu quero dizer para vocês hoje é que Tomé é gente como a gente. E ele deve ser mais admirado do que a gente costuma fazer. Agora, para nós entendermos um pouco mais sobre o contexto dessa passagem, é importante a gente relembrar aquilo que eu sei que vocês já sabem, mas o que João tem em mente quando ele relata o seu testemunho a respeito do que ele viu na vida de Jesus. Então, alguns autores costumam dividir esse livro, o Evangelho de João, em 4 partes. O prólogo, que é quando João vai falar que Jesus é o Deus encarnado. O Verbo se fez carne. E aí, na sequência, a segunda parte desse livro é o livro dos milagres. É quando ele vai relatar alguns milagres que dão testemunho da divindade de Cristo. A terceira parte do livro vai dizer a respeito da glória de Deus. Quando o Filho de Deus morre, mas ressuscita dentre os mortos ao 3º dia. E o epílogo, o final do livro, vai dizer sobre o amor de Jesus em relação aos seus discípulos e a missão que ele lhes proporciona dali por diante. Então, a passagem a qual nós estamos tratando vai falar a respeito de quando Jesus morre, se entrega, vai de encontro à morte, mas ressurge ao 3º dia. E é importante que vocês tenham algo em mente nessa manhã, que diante do relato de João, é importante nós cremos que Jesus ressurgiu dentre os mortos. É importante crermos no Cristo ressurreto. E como é que nós fazemos isso?
Bom, nessa passagem, João vai nos proporcionar pelo menos 3 formas de fazer isso. E todas casadas, nenhuma dissociada da outra. E como são essas formas? Nós vamos entender que é importante crer no Cristo ressurreto, sendo leais às nossas crises, enfrentando as nossas crises, confiando que Jesus veio ao nosso encontro para nos ajudar com elas e testemunhando que Ele é Senhor e Deus. Então vocês podem acompanhar comigo em suas Bíblias, no verso 24 e 25, a Bíblia diz que Tomé, ele não estava junto quando na passagem anterior Jesus aparece aos seus discípulos ressurreto. Então qual é a situação da passagem anterior? Eles estavam fechados em um lugar, com medo dos judeus, exatamente porque agora eles não tinham o seu Senhor, o seu Mestre, ali os guiando e desbravando o caos desse mundo. E é exatamente por isso eles se colocam numa sala trancados com medo, até que surge o próprio Senhor. E isso é motivo de alegria para eles. No entanto, todos estavam lá, exceto Tomé. E então, o que acontece é que quando esses discípulos encontram o único que não estava presente, eles dizem a ele: olha, o Senhor ressuscitou, nós vimos o Senhor Jesus. Então, na alegria de proporcionar uma boa notícia para Tomé, eles se deparam com o quê? Com a limitação de Tomé para acreditar nesse relato. O que Tomé faz é olhar para eles e falar assim: não me levem a mal, mas se eu não tocar na sua mão furada, se eu não tocar no seu lado, eu não vou conseguir acreditar. Alguns dizem que, por conta da cultura pagã da época, Tomé poderia acreditar que não é que eles estavam mentindo ou inventando uma história, mas é que talvez eles estavam vendo um fantasma. E por isso, ele estava achando que eles estavam delirando. No entanto, é muito interessante as evidências que Tomé pede. Tomé pede exatamente para ver a sua mão e o seu lado furado. As suas mãos e o seu lado furado. E é por isso que alguns outros estudiosos dizem que o que é difícil para Tomé é ter lidado com a realidade da cruz. Sabe quando você volta para a casa da sua avó? Então, quando você era pequeno, o quintal era imenso, parecia um Maracanã. Você conseguia correr para todos os lados, caía, não se machucava, não batia a cabeça na parede. E aí, depois de alguns anos, você volta até o quintal da sua avó e você olha, eram 4 pisos no chão. É um lugar bem pequenininho. Só que o que acontece é que aquele lugar não mudou de tamanho. Mas é você que cresceu e se tornou inadequado para aquele lugar. Não é tão grande, porque agora quem é grande é você. O que acontece com Tomé é mais ou menos isso. Ele tenta voltar à realidade de Jesus. Ele tenta voltar ao entendimento de que aquele que ensinava para eles dia a dia, que operava milagres, que explicava a lei e os profetas para eles todos os dias, aquele que se revelou como o Messias tão aguardado, aquele que era o Salvador de Israel, o Deus de Israel, estava morto exatamente porque ele testemunhou a violência da cruz. A violência da cruz foi tão impactante para Tomé, que quando ele tenta voltar à realidade de Jesus em vida, tudo o que ele faz é encontrar a realidade da violência da cruz. Exatamente porque a compreensão dele é inadequada para atingir a grandeza do poder da ressurreição de Jesus. Então, o que é que Tomé faz? Ele é honesto.
ele não é politicamente correto em dizer, beleza, quem sabe um dia ele volta aí. O que ele faz é dizer, meus irmãos, eu não duvido de vocês, no entanto, eu não consigo acreditar. No entanto, essa verdade é demais para eu crer. Eu preciso de evidências. Eu preciso tocar naquele corpo que foi ferido e agora vocês estão dizendo que ressurgiu dentre os mortos. O que nós podemos aprender com Tomé é que é legítimo assumir que aquilo que nós estudamos e aprendemos no nosso dia a dia precisa traduzir a realidade do que a gente vive no nosso dia a dia. É necessário que todo o estudo bíblico que nós fazemos, é necessário que toda a nossa dedicação para nos aprofundarmos nas Escrituras e toda a busca pelos nossos mestres e dedicar a nos aprofundar a realidade do contexto bíblico, faça sentido na nossa vida, faça sentido diante da morte, faça sentido diante da dor, faça sentido diante de uma doença que não tem cura, faça sentido diante de uma doença que é degenerativa, progressiva e às vezes até mais rápida do que a gente deseja que fosse. Se a palavra de Deus, ela não é vivida em nós, no sentido de que o nosso coração entende que ela é o único depósito da nossa confiança, então é vão todo o nosso esforço para conhecê-la. Porque a palavra de Deus, ela quer traduzir a nossa realidade, ela quer se encaixar no nosso dia, ela quer se encaixar no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas responsabilidades, nas nossas contas, na criação dos nossos filhos. E é exatamente quando ela vai se encaixar na nossa realidade que a gente vai entrar em crise. Porque quando nós entramos em crise, Deus está nos esclarecendo a respeito de quem Ele é, e não nos alimentando de conhecimento intelectual. Deus quer se revelar a nós, no nosso dia a dia, conforme a palavra de Deus se esclarece na nossa vida. Conforme aquilo que nós estudamos e alimentamos o nosso intelecto, vai também sendo alimento para o nosso coração, para a nossa vivência. É por isso que estar em crise é algo bom, quando essa crise tem a ver com a nossa dedicação em conhecer a Deus, enquanto nós fazemos isso, reconhecendo a nossa limitação. Nós somos completamente dependentes do próprio Deus para compreendermos a sua vontade, o seu coração revelado nas Escrituras. Por isso, nós devemos crer no Cristo ressurreto, sendo leais às nossas crises. É como em Êxodo, no capítulo 12, quando Deus estabelece o ritual da Páscoa ao seu povo, ali depois de dizer como é que o povo deveria praticar esse ritual, ele dá uma instrução para os pais do povo. Ele fala o seguinte: olha, quando os filhos de vocês perguntarem que rito é esse, papai, vocês devem responder, esse é o rito de quando o Deus de Israel nos livrou da escravidão dos egípcios, quando Deus passou sobre o povo de Israel e nos libertou dos egípcios. Ou seja, é quando Deus proporciona a nós dúvidas, crises, quando nós não entendemos tudo, o que nos resta é confiar que o bom pastor continua sendo bom. O que nos resta é confiar que Deus, ainda que a gente não entenda, continua cuidando de nós.
Afinal de contas, Deus não depende da nossa compreensão para cuidar de nós. Ele continua fazendo isso. Mas Ele também quer se revelar a nós enquanto Ele faz isso. Por isso Ele usa as nossas crises. Por isso Ele usa as nossas dúvidas. Para que nós, de coração sincero e honesto, nos dediquemos a questioná-lo com reverência e de maneira verdadeira, que tem coisa que a gente não pode entender, que tem coisa que a gente não consegue lidar se ele não vir ao nosso encontro. Então, nós precisamos crer no Cristo ressurreto, sendo leais às nossas crises e confiando que Ele vem ao nosso encontro para nos ajudar a lidar com elas. Então, no verso 26 e 27, diz o seguinte, olha que interessante. Passados 8 dias, ou seja, eles haviam se reunido no primeiro dia da semana, quando Tomé ouviu o relato deles e não acreditou. Passados 8 dias, ou seja, provavelmente no domingo seguinte, eles se reúnem novamente. E por que é que eles estavam reunidos ali novamente? Porque, mais uma vez, eles ainda continuavam inseguros. Mas desta vez, na reunião, quem é que estava? Tomé. Olha que interessante. Tomé diz aos seus amigos que ele não conseguia acreditar no relato deles, certo? E diferente dos meus amigos, quando me contam algo absurdo, e eu falo assim, cara, eu acho que você passou dos limites agora. O que eles fazem é tentar argumentar mais, e aí quando eles fazem isso, eles aumentam ainda mais um pouco a história. Mas diferente dos meus amigos, o que os discípulos fazem é silenciar. Eles não tentam argumentar com Tomé que o que eles estão dizendo é verdade, até porque não tem o que falar. Só que, uma semana depois, Tomé ainda está andando com eles. Tomé, ele não vira para os amigos e fala assim, a morte de Jesus não fez bem para a gente, mas foi muito pior para vocês, né? Fica aí. Eu não consigo mais acompanhar vocês. Vou-me embora. Não. O que Tomé faz é permanecer na comunhão. O que Tomé faz é mais ou menos pensar assim, olha, eu não consigo acreditar no que eles estão falando, mas eu preciso entender. Ele persevera em estar com seus amigos. Ele não abandona o barco. Tomé não é um desertor, que mesmo ouvindo uma história absurda, ele acha que o pessoal está exagerando e é muito para ele. Não. Ele continua. Aparentemente, Tomé crê mais do que ele mesmo imagina. É necessário crer muito para mesmo diante de algo difícil de acreditar, você permanecer. E aqui eu quero dizer algo. Tem coisas que de fato a vida nos coloca em dúvida. Tem coisa que de fato a vida vem, nos choca e nos bate. Mas sabe qual é o melhor lugar para você viver essa crise? É na comunhão com os irmãos. Se há algum lugar que você pode viver de forma legítima as dificuldades da vida, é aqui nesse lugar, aonde os irmãos se reúnem. Porque é um lugar onde todos nós somos Tomé, limitados para acreditar em tudo que nós devemos, mas caminhando juntos para aprendermos com o Senhor, cada dia mais, através da vida uns dos outros. Então Tomé continua perseverando dessa forma, na comunhão com os irmãos. Até que eles estão ali trancados, reunidos, e quem surge?
o próprio Cristo ressurreto. E Jesus o sauda, dizendo: paz seja convosco. Olha que interessante. Paz, ou o famoso shalom no hebraico, tem a ver com um cumprimento comum no dia a dia do povo judeu. É um cumprimento comum. Mas diferente da compreensão dos nossos tempos, paz não é ausência de medo, não é ausência de problemas, mas tem a ver com a harmonia de todas as coisas. É quando todas as coisas fazem sentido, é quando todas as coisas, uma contribui com a outra, para que tudo aconteça segundo a vontade de Deus. E os judeus se cumprimentavam assim diante de um mundo caótico, um mundo caído, infectado pelo pecado, habitando até no próprio povo. Mas quando eles se cumprimentavam com o shalom, a paz, era sempre um lembrete de que o Deus que criou todas as coisas continuava cumprindo a sua vontade, tendo domínio sobre a harmonia de todas as coisas, proporcionando ao seu povo o seu cuidado, sendo Ele mesmo o motivo da paz. É por isso que quando Jesus sauda os seus discípulos com a paz, Ele é a própria paz em pessoa. A presença dele, Ele estando ressurreto, é o motivo daqueles homens terem paz, mesmo fechados, com medo dos judeus. E aqui alguns vão dizer que assim, após Jesus ter ressuscitado, o corpo dele é diferente. Ele consegue passar por paredes, né? Outros vão dizer que quando ele chegou, a porta se abriu. Sabe, porta de shopping, aeroporto, você passa pelo sensor e ela se abre antes de você se chocar com ela? Alguns vão dizer isso. Eu não sei como é que foi que Jesus entrou naquela porta e não vou me arriscar a dizer, tá bom? Mas o que está evidente aqui é que Jesus não tem um corpo de Gasparzinho, né? Eu lembro que quando eu assisti a Tom e Jerry, na minha infância, um dia o Jerry tomou uma fórmula que ele ficou invisível. Só que como ele era pego pelo Tom, ele ia comer o queijo e o queijo não era invisível. Então quando ele ia passar pela parede, ele passava e o queijo caía. Não é isso que o texto está dizendo, tá, gente? Estou contando isso para dizer que não era isso, não é essa a ideia de João, de falar que Jesus tinha um corpo assim, não é isso. Então, eu não vou me arriscar a dizer como é que Jesus entrou naquela porta, mas qual é a ênfase que João está dando? Apesar dos demais discípulos terem sido encontrados com Jesus, eles continuavam fechados. O medo ainda era um motivo para eles estarem aonde eles estavam e do jeito que estavam. Até que chega a paz. Só que olha só, ele sauda todos com a paz. E na sequência ele faz o quê? E ele logo disse a Tomé. Sabe quando está todo mundo em algum lugar, e aí chega alguém e fala assim, preciso falar com você. E aí todo mundo já abre o clarão assim, né? Que bom que é com ele. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Ele chega e ele volta só para falar com Tomé. Olha como é bom você ser leal à sua crise. Porque Jesus cuida dos seus discípulos, Jesus cuida daqueles que Ele chama. E quando Ele sabe que a gente tem alguma dificuldade no nosso coração, alguma dificuldade em crer, e a gente lida com isso de maneira honesta diante dEle, diante da comunidade, o que Jesus faz é se responsabilizar e vir ao nosso encontro. Jesus voltou só para falar com Tomé. Eu acho isso maravilhoso. E ele se dirige a Tomé e proporciona a Tomé exatamente as evidências que Tomé pediu. Olha, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente.
Então, Jesus volta apenas para falar com Tomé e dá a ele exatamente as evidências que Tomé pede. É interessante quando Deus nos ouve. É interessante saber que Deus se responsabiliza por nós, ao ponto de se responsabilizar até mesmo pelas nossas limitações. É interessante saber como é convidativo nós sermos fracos diante de Deus, sermos vulneráveis diante da realidade ao qual nós somos mesmo. Porque Jesus vem sanar exatamente a nossa necessidade de crer nele, de crer que ele ressurgiu dentre os mortos. E ele vem no ponto. Porque aparentemente Jesus não estava ali quando Tomé pediu as evidências. Mas tudo o que Tomé pediu estava ali à sua disposição naquela hora. A gente precisa aprender a lidar, a se relacionar com Deus de uma forma honesta, que proporcione uma relação real, uma relação de amigos, uma relação de filhos, que faça com que a gente entenda que Deus não são apenas páginas, mas Ele é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de responder, que gosta de ouvir, que gosta de nos esclarecer, que gosta de ser a nossa paz, o nosso shalom, mesmo no nosso cotidiano caótico. Eu moro bem perto daqui, bem perto mesmo, talvez uns 2 quilômetros. Eu achava que levaria uns 10 minutos para chegar até aqui, mas eu levei só 5. Mas nesse percurso eu já levei uma fechada, ao ponto da minha esposa deixar escapar um grito ali. Porque o mundo é caótico, ele não precisa de muito espaço para demonstrar sua face bagunçada. Mas, quando nós somos reais em lidar com aquilo que está no nosso coração, Deus mostra que há um caos maior para Ele solucionar, que somos nós. Ele faz isso quando Ele vem ao nosso encontro. Jesus não nos deixou órfãos, Ele veio ao nosso encontro. Portanto, creia no Cristo ressurreto, sendo leal à sua crise, confiando que Jesus vem ao seu encontro quando você faz isso. E sabendo que quando Jesus vem ao seu encontro, Ele te faz testemunha de que Ele é Deus e Senhor. Então, olhem só, no verso 28 e 29, a resposta de Tomé é simplesmente confessar: Senhor meu e Deus meu. Então, agora que ele está diante de Jesus, ele pode tocar nas suas mãos, ele pode tocar no seu lado. E o que ele faz? Ele só confessa. João não relata que Jesus tocou e Tomé tocou em Jesus. João não relata isso, né? Mas é importante lembrar que os estudiosos eles usam uma expressão interessante. Eles falam assim que a ausência de prova não é prova de ausência. Ou seja, João não falou que ele não, por ele não falar que Tomé não tocou, não quer dizer que ele não tocou. Provavelmente ele tocou, eu teria abraçado. Mas a ênfase de João aqui está em dizer que Jesus, simplesmente por aparecer ressurreto, foi uma prova muito maior do que as evidências que Tomé havia pedido. Ou seja, Tomé ele foi honesto em lidar com
com a sua questão. Só que Jesus deu muito mais do que as suas dúvidas proporcionavam a ele. E então Jesus pergunta, simplesmente porque me viste e creste? Então olha só, no capítulo 1, no capítulo 1 do Evangelho de João, João vai dizer que quando Filipe encontra Jesus, ele vai falar para Natanael, olha, a gente encontrou alguém que a gente acredita ser o Messias. E aí Natanael fala assim, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, enfim, aquela questão que a gente conhece. E aí Filipe responde, vem ver, então ele vai. Quando Jesus vê Natanael, o que ele diz? Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E aí Natanael fala assim, me conhece de onde? Aí Jesus fala assim, ó, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele fala assim, verdadeiramente és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Aí Jesus vai, só porque eu falei que te vi debaixo da figueira, você acreditou? Em um outro momento, Jesus está conversando com a mulher samaritana. E o que ele fala, no meio da conversa, é dizer o seguinte, ó, vai trazer o seu marido, vai buscar seu marido, traz ele para cá. E ela fala assim, eu não tenho marido. Aí ele, olha, falou certo, hein? Porque não tem mesmo. Você já teve 4 e o que você tem agora nem seu marido é. E aí ela se assusta. Continua a conversa, mas depois o que ela faz quando chegam os discípulos é correr para dentro da cidade. Lembrando que ela estava indo buscar água no poço ao meio-dia, no horário que ninguém ia buscar água no poço. Por quê? Porque ela estava exatamente fugindo da relação social, ela estava fugindo das pessoas. Mas depois que ela encontra com Jesus, ela vai ao encontro das pessoas. E ela fala para os homens o seguinte, olha, encontrei alguém que falou tudo sobre a minha vida. Não será ele o Messias tão aguardado? Aí os homens vão, ela convence os homens com esse relato, os homens vão, e eles falam o seguinte, olha, a gente a princípio acreditou porque você disse. No entanto, agora é porque a gente está ouvindo e vendo. A gente acredita que ele é o Salvador. Ou seja, João está relatando que as pessoas simplesmente, por Jesus dizer que sabe o que elas fazem, sabe quem elas são, elas acreditavam nele. E o que está acontecendo aqui é Jesus dizendo para Tomé que sabe o que ele sente. Só que não é somente isso. Tomé, provavelmente, quando ouve os relatos dos amigos que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, ele começa a considerar, provavelmente, bom, eu andei com esse homem, eu vi como ele viveu a vida, eu vi as coisas que ele fez nesta terra, eu ouvi e senti no meu coração as coisas que ele ensinou, eu sei quem ele é de fato, eu sei que ele é homem, eu vi que ele precisava se alimentar, eu vi que ele precisava tomar banho, eu vi que ele precisava se hidratar. E ele se apresentou a nós como um enviado de Deus. Olha, se verdadeiramente ele ressurgiu dentre os mortos, ele é Deus. Ele é meu Senhor. Ele é Deus. O Deus criador de todas as coisas. O Deus que guiou o povo de Israel ao longo da história. O Deus, o Senhor, libertador de escravos. Ele ressurgiu. E Ele sabe o que eu sinto, Ele sabe o que eu falo, Ele sabe o que eu penso. Ele veio ao meu encontro. Ele é meu Senhor. Ele é meu Deus. Faz todo sentido agora. Agora todas as coisas proporcionam paz. Ele é a própria harmonia de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu preciso. Ele venceu a morte. Agora nós não precisamos mais ser escravos
do medo, ele venceu a morte. A pior das inimigas agora foi vencida, ele venceu a morte. Meu Deus e meu Senhor. É por isso que quando Tomé vê, ele crê. Só que Jesus, na última sentença, ele diz o seguinte, ele fala assim, ó, bem-aventurados os que não viram e creram. Eu confesso que isso por um tempo para mim foi meio chocante, porque olha, vai falar que você não queria tocar as mãos. Vai falar que você não queria tocar os lados. Dar um abraço naquele corpo que voltou dentre os mortos. Por que é que Jesus está dizendo que bem-aventurados são exatamente aqueles que não tiveram essa oportunidade? E aí eu gosto muito do relato do Evangelho de Lucas. No capítulo 22, quando Jesus estava ensinando para os discípulos que era necessário que ele morresse. Capítulo 22, não, um pouco antes. O que Pedro faz é, Senhor, tem compaixão do Senhor, o Senhor não precisa passar por isso não. Ao ponto que no capítulo 22, então, Pedro nega Jesus. Tomé, no capítulo 11 de João, quando ele se propõe a voltar para curar Lázaro, mas os discípulos estão com medo ali porque os judeus queriam apedrejá-lo, o que Tomé faz é falar assim, não, vamos voltar e morrer junto com ele. Então, uma realidade dos discípulos, por crerem tanto que Jesus é o Messias, era se colocar à disposição da morte. Mas eles estavam sempre se colocando à disposição da morte com uma condição: lutando. A morte era possível, mas com a condição de lutar. Lutar por aquilo que eles acreditavam. Por isso que é tão chocante a morte de Cristo, porque Jesus também, e mais do que eles, estava disposto à morte, no entanto, ao invés de ser lutando, era se entregando. E isso era novo para eles. Um Messias que se entrega, que abraça a morte. É por isso que Lucas está falando que Pedro nega. No entanto, Lucas também, no livro de Atos, ele vai dizer que no capítulo 2, os discípulos estão reunidos como orientação de Jesus em Jerusalém e então vem sobre eles o Espírito Santo. O poder de Deus, a vida de Deus vem sobre eles. É por isso que no capítulo 4, na sequência, Pedro começa a falar ousadamente a respeito da ressurreição de Jesus. Na sequência, ele é preso. No capítulo 4 no capítulo 5 vão dizer que diante do sinédrio, diante das perseguições, dos castigos, o que os discípulos fazem é se alegrar por estarem passando essas provações por amor a Cristo. Então, eu acho maravilhoso esse contraste, que antes eles eram medrosos, mas depois que eles recebem o Espírito Santo de Deus, eles são ousados. Assim como Jesus foi ao encontro da morte, eles agora já não têm mais medo dela. Porque é exatamente o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder que veio sobre a igreja e habita na igreja. É esse poder que faz com que aqueles que não viram o Cristo ressurreto, agora dão testemunho da sua ressurreição. Agora dão testemunho que ele ressurgiu dentre os mortos. Dão testemunho que a cruz não parou, que a maldade humana ela perdeu, que a morte agora é uma derrotada. Porque agora a igreja tem o poder que o tirou da morte, habitando nela. E aí, eu me lembro de um testemunho de uma amiga cristã, e que nos seus primeiros anos de faculdade foi decidida, até o final, a testemunhar que ela cria num Deus que morreu e ressurgiu. Até que um dia, no meio de umas aulas, um professor ateu começou a questionar que algumas coisas são impossíveis.
Uma coisa que é impossível é alguém ressurgir dentre os mortos. Mas uma das coisas que questionaram foi que ele disse que era impossível uma moça agora de 20 anos nunca ter sido tocada por um homem. Se é que vocês me entendem. Estou tomando cuidado, tá, gente? Só que essa minha amiga, ela já tinha um pouco mais de 20 anos. E as amigas dela, que não eram cristãs, depois da aula foram até ela e disseram o seguinte: olha, a gente te conhece e sabe muito bem que o professor mentiu quando ele falou isso. Eu acho muito lindo como alguém que não viu Jesus ressurreto testemunha a sua ressurreição, ao ponto daqueles que não creem olhem para a vida desse alguém e entendam que a ressurreição é uma verdade, exatamente pelo testemunho que ela dá. A evidência é muito mais do que científica. A evidência é a própria vida habitando em nós. É exatamente isso que faz com que nós sejamos peregrinos nessa terra. Diferente do que o existencialismo diz, de que a vida é essa, cheia de dor e ela vai acabar, e depois que acabar, não tem mais nada adiante. A ressurreição de Cristo nos torna peregrinos nessa terra. Não como andantes em uma esteira gigante e redonda, que a gente anda e não sai do lugar. Mas faz com que nós estejamos sempre andando rumo à Nova Jerusalém. Esses dias eu precisei explicar para os meus filhos o que quer dizer peregrino, enquanto nós líamos o livro para criança Peregrinos. Então, enquanto eu explicava, eu fui, de uma forma muito simples, dizer o seguinte: filho, peregrino é alguém que tem um objetivo para chegar em algum lugar, então ele viaja, acreditando que esse é o melhor lugar para estar. E eu esperava que a minha explicação fosse suficiente. E aí o meu filho disse assim: papai, eu não entendi. Explica melhor. E aí, como todo pai, quando vem uma pergunta de criança, o que eu fiz foi orar, pedindo para que a minha próxima resposta fosse suficiente para não vir outra pergunta. E aí a outra tentativa também foi cansá-lo. Então eu falei assim: você lembra que no começo do ano nós fomos viajar? Então no começo do ano nós tivemos umas férias e nós fomos para Gramado. E antes da viagem minha esposa começou a prepará-los para a viagem. Então ele mostrava vídeos, fotos, o que nós faríamos lá, entrava na internet, para fazer com que eles quisessem estar lá, né? E não na Disney, porque a gente não tem condições de ir para a Disney, então é melhor você querer estar lá. Então ela preparava os meninos assim, até que cada dia que se aproximava da viagem, eles ficavam mais entusiasmados. Até que chegou o dia de nós pedirmos o Uber, carregar o Uber com as nossas malas e ir rumo ao aeroporto. Então, quando a gente entrou no carro, meu filho falou assim: papai, a gente já chegou? Aí eu falei assim: não, filho, vai demorar um pouco, tá? E aí o Uber partiu, deu seta para a esquerda, saiu da minha rua. Quando ele virou a rua, ele perguntou: papai, a gente já chegou? Aí eu falei assim: essa viagem vai ser longa, né? E aí eu pensei: eu vou precisar distraí-los no caminho. Então eu comecei: olha que dia bonito, filho. Hoje o trânsito está até menor, né? Olha aquela árvore, olha os carros, olha aquele carro que bonito, filho. E aí, a cada 10 minutos: papai, falta muito? Aí nós entramos no avião: filho, olha as nuvens, olha como as pessoas são pequenas lá embaixo, olha os prédios e tal. E ele olhava, e depois de pouco tempo: papai, falta muito? E nós chegamos em Porto Alegre, tomamos o carro alugado, fomos pela estrada, e eu mostrando, alguns pontos são bem bonitos ali, com flores e tal, e eu mostrando as flores e tal, e ele: papai, a gente já chegou? Até que enfim nós chegamos e tivemos nossos dias lá, e aí eu terminei com a pergunta dizendo o seguinte: afinal de contas, vocês gostaram da viagem? A gente gostou, papai.
mas foi melhor ou pior do que a mamãe explicava que seria? Aí ele falou assim, não, foi muito melhor. Aí eu falei, que bom. Porque ser peregrino é fazer uma viagem como essa. É viver esse mundo caminhando rumo ao encontro do nosso Senhor, que prometeu vir ao nosso encontro. E assim como eu queria distraí-lo em vários momentos, o mundo também proporciona várias distrações, muitas delas são dores. Outras delas são entretenimento, são beleza. Outras são cansaço. Então a nossa vida proporciona várias distrações. No entanto, é quando a gente pergunta um para o outro, a gente já chegou para onde a gente está indo? Falta muito. Que é o que o meu filho fazia. Ele sempre me lembrava que não era isso que ele saiu de casa para ver. Ele tinha um objetivo e era esse o nosso objetivo. Então, é exatamente quando nós nos reunimos e nos lembramos que Cristo ressuscitou, que nós sinalizamos uns aos outros que nós estamos indo para um lugar. Não à toa a igreja primitiva se cumprimentava da seguinte forma: Cristo ressuscitou. E alguém respondia: verdadeiramente Ele ressuscitou. É isso que nos faz peregrinos nessa terra, confiantes de que a morte já foi vencida, de que Jesus venceu a nossa inimiga, que os nossos pecados já foram vencidos na cruz, que as nossas dificuldades são questão de tempo e que diante da morte e da dor, a gente pode se lembrar de que tudo isso é passageiro. Um coração que parou de bater, um dia voltará a bater para não parar mais. Um corpo que está em degeneração, que está em uma doença terminal, se é um corpo de alguém que se entregou a Cristo, um dia será restaurado, será glorificado, exatamente pela verdade de que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Portanto, creia que Cristo ressuscitou dentre os mortos, lidando com as suas crises, confiando que Ele vem ao nosso encontro, testemunhando pelo poder que o tirou de dentro dos mortos, de que Ele ressurgiu, mostrando que não é vã a nossa vida nesse lugar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor foi bondoso em nos dar esse dia, esse espaço, esse tempo, exatamente para o propósito da nossa vida ser cumprido. Te adorar. Ser adorado, Senhor, de maneira legítima em nosso coração, de maneira sincera, e de maneira que, ao te adorarmos, nos tornemos parecidos contigo. De maneira que a tua verdade, entrando em nosso coração, faça com que sejamos testemunhas verdadeiras de algo que não necessariamente nós vimos, mas que é testemunhado em nós, o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos assim, a proclamarmos essa verdade, a verdade de que a morte não te venceu, pelo contrário, ela foi vencida, a todos aqueles que permanecem mortos em seus delitos e pecados. Faz-nos assim, Deus, não incrédulos, mas crentes, mesmo diante de coisas que nós não conseguimos explicar, mesmo de coisas que nós não conseguimos entender. Faz-nos confiar de que o Senhor é bom, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor vem ao nosso encontro. Obrigado pela vida dos meus irmãos e pelo privilégio de estar com eles reunidos nessa manhã. Nós oramos juntos assim, no santo nome de Jesus Cristo. Amém.